Olá, dono e dona das melhores empresas desse Brasil. Eu sou a Dai e hoje eu estou aqui para te dar um recado muito importante, que é: pare de se preocupar com a sua venda. É isso mesmo. Pare de olhar somente para as suas vendas e comece a olhar outros indicadores que são primordiais para o resultado e para o crescimento da sua empresa. E hoje eu vou te falar dois deles e olha só, o último, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter um resultado extraordinário dentro da sua empresa. Mas antes da gente falar sobre esses indicadores, vamos fazer aquela ação de praxe, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa alcançar cada vez mais donos e donas dessas empresas maravilhosas desse Brasil. E também, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, já compartilha com um amigo, com aquela empreendedora, com aquele empreendedor que precisa parar de olhar somente as vendas e começar a fazer a gestão do negócio de uma forma mais eficiente. E para começar, por que eu falei com vocês para parar de olhar a venda e de fato começar a olhar outros indicadores? Porque eu não sei se você já ouviu essa frase, que ela é muito famosa e ela é de fato verdadeira, que é muito mais caro você trazer um cliente novo para dentro da sua base do que você manter aqueles que já estão. E é isso mesmo. Às vezes a gente fica muito focado em vender, né? Por quê? Vender é a alma do negócio. De fato, vender é o que faz com que você mostre para as pessoas o que você faz, o que você sabe fazer. Né? Se você presta um serviço, você vai lá mostrar como você é capaz de prestar esse serviço, enfim. Vender é muito legal. Trazer, né, novas pessoas para dentro da base do seu negócio também é. Só que você tem que pensar que da mesma forma com que você está trazendo pessoas, como que estão aqueles clientes que já estão na base, né? Você está trazendo, mas pode ser que tenha outros clientes que estão saindo dessa base. E esse é o primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês, que em inglês ele se chama churn rate, né? Que é basicamente a taxa de cancelamento da sua empresa. Daí, o que é isso? Nós vamos preocupar ali com a nomenclatura em inglês, mas vamos olhar a metodologia e já tá a aplicação prática dela no seu negócio. Então, vamos lá. A taxa de cancelamento, ela é basicamente você olhar quantos clientes dentro da sua base de clientes ativos estão cancelando. Ah, Dai, mas meu produto ele tem um ciclo, meu serviço ele tem um ciclo, então meu cliente vai sair. Beleza, mas aqui a gente vai olhar os clientes que estão cancelando antes da hora. Então eu coloquei aqui uma colinha, né? O que é a taxa de cancelamento? É basicamente isso. Você vai ter a sua base de clientes ativos, né? E você vai olhar quantos clientes cancelaram, quantos clientes encerraram o contrato, saíram da sua base em determinado período. Só que, para isso, você precisa ter um controle disso, né? Você não pode simplesmente pegar alguns clientes como amostra. Você tem que ter um controle, né? Um CRM, que hoje a gente encontra várias plataformas, enfim, para poder fazer isso, mas que você consegue ter esse controle. Quantos clientes ativos você tem na sua base hoje? Você consegue falar isso? Você consegue ter esse número? E, além disso, desses clientes ativos, né, quantos que cancelaram, né, que não estão mais ativos, né, que cancelaram ali no último período. Aqui a gente traz um exemplo bem simplesinho, vamos colocar aí do último trimestre. Então, vamos supor que você tinha, no último trimestre da sua empresa, uma base com 500 clientes ativos. O que é isso? Todos os clientes cadastrados que estavam comprando ali de você, né? Que não cancelou. Então, você tem um contrato de prestação de serviço, um contrato de venda com esses clientes. Desses 500 clientes, você vai mensurar ali quantos que cancelaram antes do tempo, antes do prazo, e às vezes você vai pensar assim: ah, Dai, mas o meu não é um contrato específico, né? Eu tenho clientes que compram e depois não voltam mais. Mas aí você pode calcular qual que é a média desse retorno, né, de recompra que você tem na sua empresa. Porque você com certeza tem muitos clientes que são recorrentes. Qual que é a média dessa recorrência? Quanto tempo tem o cliente mais antigo, né, que você tem cadastrado aí? Isso também você consegue mensurar para ter essa noção de clientes ativos, tá? E também de clientes que encerram antes do tempo, que você vai pegar por essa média. Então, vamos considerar aqui que a gente tem um total de clientes que fizeram esse cancelamento de 50 clientes. Então, eu tinha 500 ativos e 50 não compram mais comigo, foram comprar em outro lugar, enfim, cancelaram, né, o contrato, não estão mais na minha base. Como que a gente calcula a taxa? Muito simples. Então, eu vou pegar os 50, que foram os clientes que cancelaram, e dividir pelo total dos meus clientes ativos. Eu vou ter um churn aqui de 10%. Ah, Dai, mas essa taxa é boa? Depende.
E aí é o momento que você vai começar a analisar esse indicador. Então, o primeiro passo é você entender como que funciona e aplicar isso dentro do seu negócio. Então, agora que você já sabe qual que é a taxa de cancelamento que a sua empresa tem, é momento de você fazer algumas reflexões e, a partir disso, definir qual que é a taxa ideal de cancelamento que você quer para sua empresa, né? Então, eu sempre falo com os nossos clientes que quando você não tem nenhum indicador, a primeira coisa é entender, né, igual a gente fez aqui, quantos clientes ativos eu tenho, quantos clientes que cancelaram nesse último período, qual período que faz sentido eu analisar, e depois disso, que você já tem essa taxa inicial, esse indicador inicial, aí sim você vai começar a entendê-lo. Então, quando a gente fala de taxa de cancelamento, o que é importante entender? Por que seus clientes estão saindo? E aí uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem é: para onde que seus clientes estão indo quando eles não compram mais com você? Eles estão comprando de um concorrente, de uma outra empresa que vende serviços parecidos com o seu ou produtos parecidos com o seu, ou ele de fato não se interessa mais nesse tipo de serviço, nesses produtos que você oferece e está fazendo outra coisa? Então é muito importante que você entenda para onde que o cliente foi. Como que você faz isso? É tendo essa lista de clientes ativos, né? E agora lista de clientes que desistiram, né? Que cancelaram, é ligar, é fazer uma visita. Oi, cliente, tudo bem? Então, tem muito tempo que você não compra aqui com a gente, o que aconteceu? Deixa eu entender. É de fato fazer esse comercial, né? Porque aqui a gente está falando de um indicador que ele é totalmente comercial. Ele é para sua venda. Só que aqui você não está olhando a venda, você está olhando o que você deixou de vender. Então, fazer essa ação, né, de entender com o cliente por que ele não compra mais. E, além disso, é entender a jornada do cliente dentro da sua empresa. O que é isso? Desde quando o cliente ele entra, e aí não necessariamente entra na sua loja física, né? Pode ser no digital, nas plataformas, no WhatsApp, na ligação. Então, desde que ele entra em contato com você, desde quando ele sabe que a sua empresa existe no mercado, como que é a jornada dele? Ela é tranquila? Ele passa por muitos obstáculos, e aí obstáculos por exemplo, ele conversa com várias pessoas para conseguir ter a entrega dele, né? Ele passa por vários canais, ele consegue de forma clara tirar as dúvidas quando precisa. É entender essa jornada porque cada vez mais a gente busca, e os consumidores buscam também, uma jornada mais leve e mais fácil e mais fluida, ou seja, que eu consiga entrar, comprar sem precisar de muito contato, né? Ou se eu precisar de contato, eu vou ter ele rápido para tirar dúvidas mais práticas, e eu vou voltar, eu vou comprar, eu vou pagar e vou ter o meu produto ou vou ter o meu serviço prestado. E é isso que importa, né, hoje. Todo mundo está preocupado com isso, é com essa experiência do cliente. Então tenha um time, trabalhe a sua equipe para que ela possa desenhar esse caminho e que você faça uma experiência do cliente de fato efetiva e que o cliente goste, né, da sua marca, dos seus produtos, goste de fato de consumir de você. Isso vai fazer com que essa taxa ela diminua, né, e você continue tendo mais clientes ativos. Então, de fato, ações para manter os seus clientes ali na base, né? Seja, vou enviar um mimo para o meu cliente, vou estar mais próximo do meu cliente, eu vou mandar alguns catálogos aqui para ele, né? Então eu presto um serviço mais específico. Vou mandar os catálogos aqui para ele ir entendendo um pouco mais sobre os produtos ou serviços que eu presto. Vou mandar informações, blogs, enfim. Tem várias formas de você reter e manter o seu cliente ativo na sua base, para que você tenha menos custo para trazer ele de volta ou para trazer novos para cobrir esse gap que fica aí também, tá? Bom, agora que você já sabe como que você vai manter os seus clientes ativos na base, né? Não só vender, mas também mantê-los ali. A venda ela acontece todo dia, né? Então mantê-los ativos. É momento também de você entender um pouco mais do investimento que você faz para de fato a venda acontecer. Então veja só, no começo desse vídeo eu falei que você tem que parar de se preocupar com a venda. E isso é verdade. Você tem que parar de se preocupar em só vender. Deixa eu mostrar meu produto, deixa eu vender o meu serviço aqui para vocês. E entender para quem que você está vendendo, por que que você está vendendo, por que que aquele público compra de você. E é justamente esse indicador, ele é muito importante para que você consiga metrificar, né, o seu investimento ali, para de fato levar a sua empresa para o digital, para de fato levar
o seu produto ou o seu serviço para que o cliente te conheça e compre de você. Então, a gente vai falar o quê? Do ROI. Eu escrevi aqui, só para vocês terem uma noção de como ele funciona na prática. Se você já escutou ele em outros momentos, né? Então, às vezes fala-se muito isso na área do marketing, de empresas do digital, enfim, empresas de mercado, mas isso acontece em todas as empresas. Esse indicador a gente pode medir em todas as empresas. Por quê? Porque ele é um indicador que vai medir o tanto que você está gastando, quanto investimento que você está fazendo para captar novos clientes, para fazer novas vendas, e se esse investimento, ele está de fato se pagando ou não. Então, quando você pensa em vender, não é somente vender, né? Eu quero vender, eu vou colocar uma meta de venda e vou sair vendendo que nem um doido. Não, tem que ter uma métrica por trás. E tem que ver se aquele cliente que você quer vender, aquele cliente que você acha que é o seu público-alvo, que é a sua persona, se ele é caro ou se ele é barato para você. Então, por isso que a gente tem o ROI. O que é ele? Você vai levantar todo o investimento feito ali para a venda acontecer, né? Então, eu gastei com banner, eu coloquei meu anúncio no carro de som, né? Enfim, gastei com o próprio tráfego pago também, com marketing. Isso tudo é um investimento que você faz na sua empresa para ter um retorno, para ter a venda. Então, o primeiro passo é levantar esse investimento. De novo, se você não tem esse controle, olha só, todos os indicadores que eu estou falando aqui, eu estou falando de controle. Então, você tem que ter em algum momento, de alguma forma, esse controle na sua empresa. De tudo que saiu e para que foi, né? A gente tem vários conteúdos falando disso, não vou entrar muito no mérito, mas isso é muito importante. Então, você tem que ter esse controle. Quanto que eu tive de investimento para que a minha venda acontecesse no último mês? Coloquei aqui um exemplo de 10 mil. Gastei 10 mil aí, pensando na sua loja que é de frente para a rua, né? Então, coloquei uma fachada de reinauguração, fiz um café para receber o meu cliente dentro da minha loja, fiz o próprio tráfego pago também, enfim, gastei com várias coisas, gastei 10 mil reais ali ao longo do mês. Tudo bem. E quanto que você teve de retorno, ou seja, de novas vendas? E aí veja só que eu não estou falando da manutenção da sua venda. Isso é importante, você já viu, né? Mas é que eu estou falando de novas vendas. Quantas novas pessoas você alcançou e conseguiu vender seu produto ou seu serviço nesse período? Aqui eu coloquei um exemplo de 15 mil. Então, eu gastei 10 mil para vender 15. Daí valeu a pena, né? Ok. Então, estou equilibrado, né? Será? Então, quando a gente faz a conta, basicamente o meu ROI, ele é o quê? 5 mil. Ou seja, eu tive um saldo positivo de 5 mil aqui, de tudo que eu gastei contra tudo que eu vendi nesse período. Então, qual que é o percentual do ROI? Por que o ROI a gente sempre faz em percentual? Porque vai ter meses que você vai gastar muito mais, meses que você vai gastar muito menos, mas o percentual ele tende a estar mais equilibrado. Então, olha só, dos 5 mil, eu vou fazer esse valor aqui dividido pelo meu investimento, tá? Então, é o meu lucro, vamos dizer assim, né? Nessa operação de investir para trazer novos clientes, eu vou dividir esses 5 mil aqui pelos 10 mil. Então, eu vou ter um ROI de 50%. Nossa, é mais zero aqui, gente. 50%. E aí, de novo, Dai, esse 50% é bom ou é ruim? Vai depender, de novo, da maturidade da gestão da sua empresa, do tempo que a sua empresa está no mercado. Porque se você é uma empresa que começou agora, né, se você abriu a sua empresa tem pouco tempo, o seu ROI, né, então o retorno sobre o seu investimento, ele vai ser muito menor, né, ele vai ser pequeno, porque você vai ter que investir muito para que as pessoas te conheçam, conheçam a sua empresa, conheçam seus produtos, seus serviços, enfim. E aí depois você vai começar a ter esse investimento. Então isso não é uma coisa que você vai fazer dentro de um mês. Então você vai gastar ao longo de alguns meses e aí depois você vai conseguir ter esse retorno. Então é importante que você comece a entender, né, mais sobre o período de fato de conversão do seu negócio também. Agora, se você já é uma empresa que está há muito tempo no bairro, todo mundo já te conhece, você já tem vários clientes que compram, o seu retorno ele tem que ser maior, né? Ele tem que rodar, inclusive, até acima dos 50%. Dai, tudo bem, mas como que eu faço isso? Né? Como que eu faço com que o meu investimento, o retorno, né, sobre o meu investimento, ele seja cada vez maior? Eu invista menos e tenho um retorno maior.
é de fato você acertar o seu público, né? Principalmente quando a gente fala de empresas no varejo, primeira coisa, antes de qualquer outra, é conhecer o seu público. Por quê? Aqui eu estou falando de investimento, então eu dei um exemplo, por exemplo, do carro de som. Exemplo, por exemplo, é ótimo. Você vai colocar um carro de som para um público, um perfil que não escuta carro de som ou que não mora ali no bairro, né? Um pessoal que compra online. Então, assim, não vai fazer sentido. Então, você tem que entender onde que está o seu público, por onde que você acessa eles. E aí você vai conseguir canalizar o seu investimento melhor dentro, né, dessas plataformas, dentro desses métodos também. Porque não adianta você estar no online se o seu cliente ele quer o contato físico, ele quer ir até a sua loja. E vice-versa também acontece. Então, quanto mais você conhecer do seu cliente, do tipo de consumo dele, e aí utilize muita tecnologia a seu favor, né? Então, hoje no varejo a gente vê muitas coisas assim, surpreendentes até, de tecnologia, mas eu tô falando de coisas pequenas mesmo. Então, é de mandar um formulário de satisfação depois que ele compra, para você entender o que ele gostou, o que ele não gostou, e aí você canalizar onde que ele conheceu a sua empresa, por que ele foi lá comprar da sua empresa, enfim, né? Dentro das plataformas digitais, do marketplace, tem um local ali para ele colocar, né? Avaliar o seu produto, avaliar a compra, né? Como eu falei ali, aquela trilha ali que ele passa para comprar de você. Então, você pode utilizar de várias tecnologias para que você consiga entender mais sobre o seu cliente. E aí, você entendendo mais sobre o perfil de consumo, quem é, a idade, por que ele compra em determinados períodos e não em outros períodos, enfim, você vai conseguir canalizar melhor esse investimento e aí, de fato, você vai ter um retorno muito maior porque você vai precisar investir menos. Um outro ponto muito importante, que é de fato, né, o que a gente conhece como boca a boca, né, a indicação. Quanto melhor for a experiência do seu cliente na compra, nessa jornada de compra, mais ele tende a te indicar. Se ele te indica, o seu custo é zero para outra pessoa vir e comprar, porque ele já tem um potencial muito forte, propenso a comprar de você, porque ele recebeu indicação. Então ele ouviu de uma pessoa que ele gosta, de uma pessoa que é conhecida, de uma pessoa que é confiável, que o seu produto é bom, que o seu serviço é bom. Então isso já vai fazer com que elimine várias barreiras de investimento que você vai ter para ele poder comprar de você. Então, quanto mais satisfeito seu cliente sair, menos custo você vai ter para que ele retorne e traga outras pessoas também. Eu sei que é muita coisa, é muito conteúdo, mas lembre-se que você pode fazer um pouquinho de cada vez. Então, pausa esse vídeo, volta lá no primeiro indicador, assiste ele, aplica, volta nesse vídeo de novo, assiste o segundo, enfim, salva esse vídeo também para você assistir várias outras vezes e de fato conseguir aplicar isso no seu negócio. E se de fato esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, se você vai conseguir aplicar isso dentro da sua empresa, que eu tenho certeza que sim, compartilhe com outras pessoas, né? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos também. Isso é muito importante para que eu possa ajudar cada vez mais outros empresários e outras empresárias a alcançarem o sucesso dos seus negócios. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre gestão, sobre finanças dentro do seu negócio, acesse o nosso site, que tem muito conteúdo bacana também, não só em vídeo, mas também por e-mail, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, continue crescendo junto com a gente e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!